2 vitórias nas últimas 3 rodadas que deram ao Guarani um certo respiro na luta contra o rebaixamento. É claro que a situação segue muito delicada e requer ainda mais atenção quando o próximo adversário também se encontra na parte de baixo da tabela. Confronto direto, né? Mais uma final de campeonato pra gente. Do meu ponto de vista, acredito que vai ser o jogo mais difícil do ano, até porque a equipe do Vila vem numa crescente muito boa. E jogando dentro de casa eles são muito fortes, né? Então acho que a gente tem que ter essa humildade de reconhecer o momento do Vila e ir para esse jogo com os pés no chão, mas sabendo também da nossa responsabilidade e da nossa capacidade. Na 18ª colocação com 29 pontos somados, o Guarani tem pela frente na noite de hoje o Vila Nova, que é o atual 19º com apenas 1 ponto a menos. E para tentar surpreender a equipe goiana, o Bugre espera contar com mais uma boa atuação de Giovanni Augusto. O meia, que ficou de fora de 7 rodadas consecutivas por conta de uma lesão, comentou sobre o que fazer para sair com um resultado positivo de Goiânia. Acho que o início do jogo é muito importante, a gente conseguir segurar a pressão do Vila Nova ali aos 15, 20 minutos do primeiro tempo. Depois do jogo fica mais igual, né? Onde a gente consegue também encaixar os nossos contra-ataques. Então acredito que os detalhes no início do jogo vão fazer total diferença e espero que a gente possa entrar concentrado para não ser surpreendido pela equipe do Vila. Tive uma lesão, né? Onde eu fiquei fora 1 mês, foram dias angustiantes, mas junto com o departamento médico do clube fizemos um grande trabalho e a gente conseguiu voltar até um pouco antes do previsto, né? Nascido no dia 5 de abril de 1989, Giovanni Augusto completou ontem 33 anos. Peça fundamental no esquema de Mozart e principal jogador da equipe, o meia também falou sobre o presente que deseja ter na noite de hoje em Goiânia. Presentão que com certeza eu vou buscar fazer que isso vire realidade, né? Já foi contra a equipe do Sampaio Corrêa, onde pude fazer um gol, assistência, mas com certeza vou ficar muito mais feliz se a gente conseguir amanhã fazer um grande jogo, conseguir conquistar os 3 pontos, com certeza vai ser o melhor presente de aniversário que eu possa ter. Sem nenhum suspenso e com camisa 10 confirmado entre os titulares, Mozart deve manter a mesma escalação que entrou em campo na vitória sobre o Sampaio Corrêa no último sábado. A novidade em relação às últimas partidas foi a entrada de Júlio César no lugar de Edson no sistema ofensivo. Com isso, um provável Guarani para o duelo de hoje vem com Kozlinski no gol, Alvarinho, João Vitor, Derlan e Jamerson na defesa, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto no meio. E no ataque, Isaac, Júlio César e Yuri. A última vez que o Guarani perdeu para o Vila Nova jogando fora de casa foi em 2017, também pela Série B do Brasileiro. De lá para cá foram mais 3 jogos com 3 empates entre as duas equipes. A partida de hoje está marcada para as 9h30 da noite no Oba, em Goiânia. E agora as informações do Vila Nova, adversário do Guarani hoje à noite, reportagem de Eide Guimarães. Depois de uma longa sequência invicta de 9 jogos sem perder, o Vila Nova voltou a sentir o sabor amargo da derrota. Na última rodada, perdeu para o Grêmio por 2-1. Sem muito tempo para pensar, o Tigre já tem outro desafio, dessa vez em casa. E esse é um adversário direto, o Guarani. Na tabela, os dois estão lado a lado, separados por apenas uma posição e 1 ponto. O Vila está em penúltimo lugar com 28 pontos. O Guarani, logo ali, em 18º com 29. Na última partida, recuperou a confiança quando venceu o Sampaio Corrêa de goleada, por 3-0. Na história, Vila e Guarani já fizeram 26 jogos. O Tigrão venceu 7, empatou 11 e perdeu 8. Na briga dos desesperados contra o rebaixamento, o duelo tem clima de decisão. Os dois clubes precisam da vitória para ganhar fôlego e buscar a permanência na Série B. O comandante do Colorado, Alan Al, conta com a volta do meia Wagner, que cumpriu suspensão e deve retornar ao time titular no lugar de Arthur Rezende. Neto Pessoa se recupera de lesão muscular e é dúvida. A bola rola hoje às 9h30 da noite no Oba e o professor já mandou o recado para a torcida. Não é nem um pedido, né, mas sim uma convocação nesse jogo decisivo contra o Guarani. Eu sei que muitas vezes, né, o torcedor já está ferido, já está descontente com algumas coisas e a cobrança ela é grande, mas nesse momento não é hora de abraçar o treinador, não é hora de abraçar o jogador, é hora de abraçar o time, é hora de abraçar a camisa, é hora de abraçar a instituição. Então é um pedido que eu faço para a nossa torcida, que compareça,
que lote o Oba, que seja o 12º jogador, como sempre foi historicamente, para que a gente possa entrar em campo com confiança e responder buscando os 3 pontos nesse jogo tão difícil que vai ser contra o Guarani, mas que nós temos plenas condições sim de sair com a vitória. Gleger Zorzi, tudo indica que será o mesmo time que venceu o Sampaio Corrêa, placar de 3-0 na partida de hoje à noite, 21h30, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes diante do Vila Nova. Batista, a única mudança que eu faria nesse time do Guarani é a lateral direita. Tudo bem que a estratégia de jogo, eu percebi na partida lá na transmissão, que a estratégia do Mozart é o seguinte, em alguns momentos ficar com 3 zagueiros. Você vê que o Ivan Alvarim sai muito pouco. E ele fica ali posicionado, ele dá um pouco de amplitude para o Derlan, que é canhoto, lá pelo lado esquerdo, adiantando o Jamerson, né, para ter um pouco mais de profundidade pelo lado esquerdo, mas eu não faria isso, tá? Eu traria aí o próprio Diogo Matheus, que estava no banco, né, ou o Lucas Ramon, mas colocar um lateral de origem ali, até senão você recebe muita pressão. Tá jogando fora de casa, o jogo vai ser duríssimo para o Guarani. Mas, olha, quando você trabalha com vitória, sempre diferente, né? O clima fica melhor. Então, em cima disso, eu acho que o Guarani tem tudo para chegar lá e trazer um bom resultado de Goiânia. Repito que o jogo vai ser duro, né? O Mozart, você dá sequência ao time titular é sempre interessante, né? O Yuri vem numa boa fase, Giovanni Augusto, que estava falando aí, está jogando bem, né? Então, eu estou confiante. Eu acho que o Guarani tem, sim, condições de trazer pontos de Goiânia. Agora, a única mudança que eu faria, repito, era colocar o Diogo Matheus no lugar do Ivan Alvarim. Não que seja errado, não que tenha dado errado, longe disso. Mas eu acho que pela plataforma montada pelo Mozart, você fica com alternância de ambos os lados. Não dá para ficar com um time penso, porque aí facilita a marcação, principalmente num jogo fora de casa. E para você, CH, a expectativa para o jogo de hoje à noite? Mobilização é a palavra de ordem, né? Não só nesse jogo, como no próximo jogo contra o Operário. Eu acho que o time se mobilizou para ganhar de 3 do Sampaio. E essa mobilização dá conta de uma série de providências que o time tem que tomar, diretoria e comissão técnica. É um jogo de cada vez, não adianta pensar no Operário sem resolver o problema contra o Vila. Do outro lado está mobilizado. O Vila Nova tem a maior torcida de Goiás, é um time muito forte, time rico, time de poder, e eles estão lá fazendo a parte deles. Não ganha jogo de véspera, jogar lá no Oba é muito complicado. Mas o momento do Guarani está de mais estabilidade. A própria vitória, a sequência antes da última vitória, já aponta isso, que o time parece que atingiu um momento de regularidade. E essa mobilização é tratar o jogo como uma grande final. É um adversário direto. Uma vitória, por exemplo, uma vitória hoje, fora de casa, significa muita coisa. Em termos estatísticos, pelos especialistas, essas 2 partidas que o Guarani vai fazer fora de casa tem que fazer 4 pontos. Uma vitória hoje, o time pode até empatar o próximo jogo contra o Operário fora de casa, que está dentro de uma pontuação que leva o Guarani a sair dessa zona do rebaixamento. Aliás, eu acredito, Batista, que com uma vitória hoje, o Guarani sai da zona do rebaixamento depois de 21 rodadas. Veja a importância do jogo. Sobre a escalação, eu acho que é isso mesmo. Eu não faria como ele tem feito do lado direito também. Eu acho que o Alvarinho não justifica a titularidade dele. De qualquer maneira, o treinador tem confiança. O mais importante é que o time tem que ter hoje muito equilíbrio, defensivo principalmente. E calma. Calma que demonstrou até o gol de pênalti, depois do gol de pênalti contra o Sampaio Corrêa, o gol de pênalti que foi o primeiro. O time colocando a bola no chão, tranquilo, né, virando a bola de um lado, girando para o outro, sabe, sem pressa. E hoje a pressa tem que ser do Vila Nova. Agora também não adianta ficar lá embaixo das 3 traves do Kozlinski, tem que jogar também. Mas o Guarani está bem escalado, eu tenho certeza que nós teremos hoje um grande jogo de futebol e tomara que o Guarani consiga trazer o resultado. O empate não é desprezível, não. E mais importante é que o treinador está ganhando boas opções. O Gênilson está recuperado, vai ficar no banco de reservas, pode entrar na etapa final da partida. Bruno José marcou gol na última rodada contra a equipe do Sampaio Corrêa, o 3º. E também isso é importante, porque ele é bom jogador, tem qualidade, estava precisando de um gol para tirar aquela zica, né, para marcar
uma nova etapa dentro da carreira dele, ainda na Série B, jogando com a camisa do Guarani. É o gol sai urucubaca. Tira essa urucubaca, né? Tiriça e tal, ó, várias nomenclaturas para descrever aí o momento ruim que estava vivendo o atacante. Mas ele é bom jogador e é uma boa opção. E tem também, no caso, se ele quiser fazer essa alteração, no jogo contra o Sampaio Corrêa, ele tinha 2 laterais direitos no banco de reservas. Se quiser fazer uma substituição, se há necessidade de ganhar um pouco mais de profundidade, porque com o Alvarinho, é verdade, ele realmente reforça o sistema defensivo, mas perde a profundidade, ele perde a velocidade, porque o cara não é lateral, é zagueiro, é volante, joga de lateral. Mas ele tem a opção no banco, caso queira mexer na etapa final para mudar uma situação de jogo. E nessa partida, Leandro Voaden será o árbitro do jogo. Ótimo árbitro. A CBF agiu com correção. Jogo decisivo. Importante para a ponta de baixo da competição. Mas... não é para ter problema. Maíra Mastella é bandeira, vocês vão se lembrar, é aquela bandeira daquele jogo, ano passado, Série B, Guarani disputando a ponta de cima da competição. Lucão do Break fez um golaço, gol legítimo, e ela invalidou. Não tinha VAR, o equipamento estava danificado, estava quebrado, não estava funcionando. Valeu a decisão do árbitro de campo. E aí, ela apitou até agora, né? Bandeirou, foi assistente apenas em uma partida dentro dessa Série B 2022, com 28 rodadas. Curiosamente, foi numa partida também do Vila Nova contra o Sampaio. Se for vetar todo mundo que é isso que eu ia dizer. Não tem árbitro. Eu não estou discordando de você. Eu só acho que agora tem VAR. A gente tem que torcer para que o profissional vá muito bem. Ali faltou naquele momento, Batista, experiência, né? Traquejo, quilômetros rodados. Faltou experiência. Posicionamento ali na hora, ali. Então, exatamente. Não é má bandeira, não. Hoje vai dar tudo certo, se Deus quiser. Também acho. Torcer para que o equipamento do VAR não quebre, né? Porque é muito curioso. Contra os times de Campinas, sempre o equipamento VAR quebra. É danificado. Tem acontecido sempre está danificado. É uma coincidência, né? Uma coincidência. Inclusive, sempre nos momentos de dúvida. De dúvida. Tá danificado. Tá danificado. Estamos com um problema aqui. Tem acontecido em outros jogos, gente. Pelo amor de Deus. Esse foi o gol. Esse aí, ó. O gol do Lucão do Break. Esse aí, o gol lá. Gol absolutamente legítimo. Olha ela lá, professora. Totalmente legítimo. Jogadores do Guarani foram para cima da bandeira, Maíra Mastella, e ela invalidou, como não tinha o VAR. Se tivesse o VAR, o gol teria sido validado. Mas o equipamento estava quebrado, estava danificado, não estava funcionando. E seria a virada do Guarani, né? Seria a virada 3-2. Isso, exatamente. Esse jogo o Guarani empatou. Exatamente. Não foi esse jogo que impediu que o Guarani subisse. Claro que não. Porque depois teve outros jogos, teve uma derrota do Guarani aqui em Campinas para o Goiás. Era confronto direto. Foi o fundamental. Né? Mas esses 2 pontos que foram tirados do Guarani interferiram no acesso do Guarani. O Guarani não subiu por causa de 2 pontos. Se tivesse vencido essa partida, poderia ter subido e estaria hoje na Série A do Brasileiro.